Vamos lá, um dia muito quente, muito importante na política brasileira. O governo Lula já está estudando alternativas de arrecadação, depois da fragorosa derrota na MP das taxações. Uma das saídas pode estar justamente no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Cristiano Zanin, nós trouxemos essa informação em primeira mão há pouco, desengavetou uma ação da Advocacia Geral da União que pode cobrir a receita extra que viria do aumento de impostos. A reportagem é de Luciana Amaral. O texto que taxava uma série de transações financeiras sequer foi votado pelo plenário da Câmara e, assim, perde os efeitos à meia-noite. O objetivo da medida, rejeitando a MP de bancos, betes e bilionários, é de prejuízo ao Brasil. O Ministério da Fazenda ainda não tem uma definição de como compensar o dinheiro. O ministro Fernando Haddad afirma que a oposição, mais uma vez, usa a arrecadação do governo como arma política, citando o aumento de gastos às vésperas da última eleição presidencial. Agora, querer fazer o que foi feito em 22, invertendo-se não, querer restringir o orçamento para prejudicar o governo, não vai acontecer, vai prejudicar o Brasil. Governistas falam que a queda da MP pode travar até 10 bilhões de reais em emendas e prejudicar programas sociais. Eles ainda citam traição e desonestidade por parte de bancadas na Câmara, embora poupem Hugo Mota, presidente da casa. Nós consideramos o que está acontecendo aqui hoje um ato de sabotagem contra o Brasil. Porque foi feito um acordo e o acordo foi rompido. Na tentativa de aprovar o texto, o governo fez concessões, Lula entrou em campo e chegou a exonerar ministros para inflar a base na hora da votação, mas perdeu a batalha contra o Centrão e a oposição na Câmara. Pelas redes sociais, Lula diz que a derrota é ao povo brasileiro e que a medida reduzia distorções tributárias entre ricos e pobres. Aliados de Lula passaram a considerar a derrota já na noite da última terça-feira, depois que a MP foi aprovada com margem de apenas um voto na comissão mista. As negociações não avançavam. Ao mesmo tempo, Centrão e oposição tinham dúvidas sobre quantos votos realmente teriam. Por isso, optaram por barrar a MP, tirando-a de pauta, sem chegar a votar ponto a ponto. Infelizmente, nós vimos que o governador de São Paulo, em vez de tomar conta do Estado, de cuidar dos problemas do Estado, resolveu abandonar a sua cadeira no Palácio dos Bandeirantes para assumir a candidatura a presidente da República com apoio do presidente do PP, Ciro Nogueira, e com apoio do presidente do União Brasil, Rueda. Uma solução para a arrecadação federal pode vir de um pedido da Advocacia Geral da União para a inconstitucionalidade da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo, desengavetou o caso nesta quarta-feira. A estimativa com as renúncias fiscais é de quase 20 bilhões de reais, valor próximo ao que a MP derrotada garantiria. A ação vai ser julgada em plenário virtual a partir do próximo dia 17. Cristiano, a estratégia do governo ao longo do dia foi atacar justamente quem tinha os votos, né? Foi aí que o governo perdeu? Bom, cometi uma indelicadeza de não cumprimentar aqui o Daniel e dou boa noite aqui a ele agora. Desculpa, Daniel. Bom, Caio, houve de fato, o governo optou, vamos dizer assim, pelo caminho do confronto, né? Criticou bastante os parlamentares, acabou sinalizando ali bloqueio de emendas e politizou bastante essa questão, colocando toda a responsabilidade pela rejeição a uma questão eleitoral, na conta, inclusive, do governador de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, né? Obviamente que isso, na verdade, essa derrota, Caio, ela é um resultado de uma série de confrontos que o governo vem tendo ali com a base aliada no Congresso Nacional. Existem algumas queixas de parlamentares que elas vão se acumulando,
ao longo do tempo, né? O fato, por exemplo, do presidente Lula ter vetado a questão do aumento do número de parlamentares, o fato dos deputados também terem sofrido um desgaste extraordinário com a questão da PEC da blindagem, onde houve uma acusação e vamos dizer assim, um rótulo muito forte, até confirmado também pelo governo em relação aos deputados, o próprio confronto existente aí entre União, Brasil e o PP, né? O presidente Lula também estimulando uma certa divisão no partido, ao defender a permanência de ministros dessas duas legendas no governo. O presidente Lula dando declarações de quem quiser estar com ele, que esteja, que não vote as medidas. Enfim, o Congresso deu, então, um recado muito duro ali de insatisfação. E isso acaba também mostrando, Caio, que o projeto de lei do imposto de renda, ele vinha com uma medida meritória de reduzir o imposto para a população de baixa renda, inclusive com a aplicação ali da taxação de dividendos. Agora, essa medida provisória 1303, ela não vinha com nenhuma outra medida, vamos dizer assim, socialmente justa, muito clara, né? Era um aumento de tributação que não necessariamente, como no caso do dividendo estava muito atrelado com a questão do imposto de renda, tinha esse tipo de correlação. Então, o Congresso Nacional, obviamente, diante de todas esses atritos com o governo, e também considerando que isso não tinha uma contrapartida socialmente justa muito clara, resolveu rejeitar. E o Congresso Nacional mandou um recado muito duro para o governo, deixando muito evidente, Caio, de que o governo não tem maioria no Congresso Nacional, de que essa maioria ela depende muito do que está sendo votado e que, majoritariamente, os partidos que votaram contra o governo e têm cargos no governo, eles têm um plano de futuro diferente, que não é necessariamente estar ao lado do presidente da República na eleição de 2026. Vamos lá, então. Boa parte deles ali defendem um projeto absolutamente distinto da reeleição do Lula. Vamos lá, Cristiano. De uma maneira geral, você coloca que é o contexto político todo, né? Não foi ali, no calor do dia. O governo não perdeu hoje. O governo vinha perdendo já nas últimas semanas e hoje foi o resultado de todo um contexto político eleitoral, até externo ao Congresso Nacional. Agora, olhando para frente também, Daniel, se há esse contexto, não acredito que após também a reação do governo dizendo claramente que a Câmara joga contra o Brasil, isso vai melhorar. Tende a escalar, tende a atrapalhar principalmente a agenda econômica no Congresso Nacional nas próximas semanas? Ou isso é passível de um distensionamento? Olha, Caio, além de todos os motivos que o Cristiano Noronha mencionou, de desgaste do Congresso nas cordas, por PEC da blindagem, por aumento do número de deputados, outros pontos que ele mencionou também, o Congresso precisava dar alguma resposta, estava precisando de uma resposta porque passou por um grande sufoco, um sufoco maior ainda da oposição. E era uma pauta relativamente simpática para a opinião pública, pelo menos como ela foi vendida, essa MP foi chamada de MP taxa tudo. É verdade que boa parte do que ela taxava deixou de ser taxado, LCI, LCA, FI, FIAGRO, isso deixou de ser taxado depois ao longo do tempo nos últimos relatórios, nas últimas versões. Mas é simpático você vender para a sociedade, para a opinião pública, que é esse tipo de medida provisória que você está derrubando. Agora, quando o governo reage tão fortemente e retoma o discurso da justiça tributária, do rico contra pobre, tenta acuar partidos, inclusive que fazem parte formalmente ainda da base aliada e dos quais vai depender, caso o Lula se reeleja, constrói um cenário muito difícil, inclusive, para uma eventual governabilidade em 2027. Porque se o Lula ganhar em 2026, vai ter que lidar com esse Congresso,
vai ter que fazer ajuste fiscal, vai ter que pedir votos para um Congresso que ele está atacando agora e que vai atacar mais. E que vai precisar dar ainda vitórias como um projeto fundamental para fechar as contas de 2026, que é a revisão dos incentivos fiscais. O governo está contando com 20 bilhões de reais em 2026 vindo desse projeto. E vai ser a próxima parada muito difícil de se negociar com o Congresso, porque tem os mesmos lobbies empresariais ali colocados que vão jogar contra o projeto do governo. Ô, Thaís, antes da gente ir para os depois, o Haddad hoje, talvez, de todas as falas, até mais do que a Glaze, né? Uma declaração dele ali na porta do Ministério da Fazenda, em que acusa o Congresso de tudo. Ele foi lá em 2022, disse que o Congresso atuou como atuou lá em 2022, e depois disse que o Congresso não cumpre acordo. Foi assim, isso uma semana depois do imposto de renda. Ele entrou também fortemente no jogo, sentiu, né? Como a gente fala no jargão. Olha, o ministro já está na política, o discurso dele já é predominantemente político já faz algum tempo. E cada vez que ele se pronuncia, ainda mais porque era uma batalha dele, de uma solução que ele precisa encontrar para sustentar a política econômica que ele criou, uma vez que ele entra na política, Caio, é muito difícil sair, né? Ainda mais um ministro da Fazenda que tem um comprometimento tão grande com o seu partido e com a história do PT. A quebra dos acordos é uma coisa preocupante. Nós já vimos isso acontecer e a chance da quebra dos acordos piorar as decisões do Congresso Nacional é grande. Então, esse é um ponto importante aqui, né, que eu acho que a gente tem que, inclusive, debater mais, né? Qual é o tipo de acordo, mesmo que o governo não tenha uma base, como ficou muito claro hoje, mas qual é o tipo de acordo que se faz e que precisa ser sustentado pelo bem da política e pela qualidade das decisões políticas que estão sendo tomadas? Acho que esse é uma discussão, né? Que o Congresso está desconectado de pautas sustentáveis e responsáveis fiscalmente, não já sabemos. Não vou nem entrar na questão das pautas políticas, não, né? Ontem, a Câmara votou a toque de caixa uma proposta de emenda à Constituição que mexe na aposentadoria dos agentes de saúde. Aqui, de novo, o mérito não é se é justo ou não, é uma questão que vai gerar um desequilíbrio muito grande, desfaz mais uma vez parte da reforma da Previdência. Então, está vendo como esse ambiente vai promovendo decisões equivocadas, tanto do Congresso Nacional quanto do governo. E assim como o Cristiano chama a atenção para o que disse Lula, o que disse Haddad, se ele tiver dependendo, como a gente tem certeza que dependerá do Congresso Nacional a partir de 2027, para rever, inclusive, políticas públicas que ele criou, como vai ser essa relação? Sim. Eu venho notando, e a gente está cobrindo há dias essa medida provisória, assim, a desarticulação. Primeiro, você não deixa uma medida provisória para negociar no último dia. Ela perderia validade daqui a 1h45. E ela não, sequer foi aprovada na comissão ontem. Assim, né, isso não existe. Esse é um ponto. Isso já aconteceu tantas outras vezes com pautas econômicas, já te interrompendo, né? Sim, e outro ponto é você acusar a oposição de fazer política, né? Você vai acusar o Tarcísio, que está fazendo política. Aí, na declaração ali do relator, você está acusando o presidente de partido de oposição de estar operando contra o governo. Poxa, o cara quer que ele faça o quê? Não é assim, todo mundo está fazendo política. Então, é natural. O governo tinha que ter defendido seus interesses lá há muito tempo. Vamos olhar para frente, Cristiano. O que deve vir por aí? Tem um rombo estimado de 20 bi, né, que essa medida provisória supriria, se fosse aprovada. Qual que é a sua aposta? Tem várias cartas na mesa ali do governo. Você está apostando em quê? De onde vai vir? Olha, Caio, as alternativas do governo, elas são limitadas, Caio, porque se o governo for aumentar a contribuição, não vai entrar no caixa do governo nesse ano, tá certo? Se o governo for aumentar imposto que dependa do Congresso Nacional, entra no caixa do governo nesse ano. Então, o governo tem duas alternativas, ou fazer algum corte
e esse corte vai influenciar nas emendas parlamentares. Isso pode gerar mais desgaste com o Congresso Nacional. O governo pode, eventualmente, editar um decreto, rever. Vale dizer que essa medida provisória foi editada depois de recuo do governo na questão do IOF, por exemplo, crédito sacado, por exemplo, né? É um imposto que o IOF que acaba afetando muito as empresas. Então, o governo pode, eventualmente, voltar com esse decreto e garantir, porque o decreto do IOF ele tem validade imediata, não precisa cumprir noventena, né? Então, o governo pode fazer algumas medidas, mas elas são restritas, né? Essa questão do IOF, como eu falei, voltar ao decreto que era antes, gerar alguma reação no Congresso, mas a gente já viu que tem o aval do Supremo Tribunal Federal e contingenciamento de emendas parlamentares que o governo também pode fazer e aí acabar gerando mais atrito aí com o Congresso Nacional. Então, no curtíssimo prazo, são essas duas medidas. Essa ideia do projeto de lei sobre isenções tributárias e fiscais, isso só vai, mesmo que o governo aprove, isso só vai gerar efeito no caixa do ano que vem. Então, as medidas são limitadas e daí também a preocupação muito forte do governo, que já vem, inclusive, recebendo alertas do próprio TCU de perseguir não o centro da meta fiscal, mas a banda inferior dela. Daniel? Caio, passou bastante despercebido hoje, nós mesmos que estamos atentos à agenda econômica, deixamos um pouquinho de lado, mas a gente já falou algumas vezes aqui daquele leilão de venda antecipada de óleo, de petróleo, em áreas adjacentes às que já são exploradas e que ia render 15 bilhões de reais para o caixa do governo esse ano. Isso surgiu justamente a partir de uma ideia do ministro Alexandre Silveira, vendida ao Palácio do Planalto como uma forma de compensar a queda de arrecadação, a frustração com o IOF, quando a alta do IOF foi suscitada lá atrás. Muito bem, por que eu estou retomando esse assunto? Porque hoje saiu o edital do leilão. E o leilão entrou nas contas da equipe econômica do Ministério da Fazenda nas revisões bimestrais com 15 bilhões de reais de uma projeção de arrecadação ainda em 2026, nos próximos 2 meses. Hoje saiu o edital prevendo 10 bilhões de reais, são 5 bilhões de reais a menos. Isso é principalmente por causa das diretrizes dadas pelo CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, mas pelos preços mais baixos do barril de petróleo no mercado internacional. Significa que a Fazenda estava contando com 15 bi, vai poder contar com 10. É uma péssima notícia ainda hoje, o que transformou, eu diria, esta quarta-feira num dia de pesadelo para o Ministério da Fazenda. Bom, e falar em desapercebido também, ao longo do dia, esse desengavetamento do Cristiano Zanin de uma ação que pode gerar e dar ao governo justamente os 20 bilhões que, ao mesmo tempo, o governo estava perdendo no Congresso, que é o Zanin pautar em plenário virtual, a partir do dia 17 de outubro, a ação de inconstitucionalidade do governo Lula contra a decisão do Congresso também de prorrogar a desoneração da folha, 20,23 bilhões. E essa MP na íntegra era de 20 bilhões. Thaís, de tudo que está... Sobre esse ponto específico da desoneração da folha, porque aqui, no mérito, o governo tinha razão em não acatar e ir contra o prolongamento, a prorrogação dessa política lá no final de 2023, mas foi exatamente a mesma coisa que você citou aqui. O governo só entrou para brigar contra a desoneração no último dia. Se lembra? Tanto que a gente tratou aqui, daí de repente aparece uma medida provisória no dia 28 de dezembro, né? Que não tinha nem guarda mais na porta do Congresso. E para quem tem dúvida, na análise política, no jornalismo político tem muito debate se é uma aliança política ou não do Supremo com o governo Lula, está claro hoje de novo. Exato. O governo estava perdendo na articulação política dentro do Congresso. Ao mesmo tempo, Cristiano Zanin tira isso da gaveta, desenterra isso, para oferecer, talvez, uma solução. Thaís, de tudo isso na mesa aqui, alguma menos traumática?
Não, eu acho, não é nem mais uma questão de trauma, né? É uma questão de equilíbrio, de bom senso, de responsabilidade. Esse momento já passou, agora o governo tá correndo com a enxada para tirar a terra de um lado e cair para o outro, né? E tem a questão do petróleo, tem uma outra possibilidade que é antecipar mais dividendos das estatais. BNDES, por exemplo, pode ajudar mais, BNDES está dando bastante crédito e aí, portanto, pode ajudar mais, né? Tem negociação de dívida que o governo pode aumentar os descontos para conseguir antecipar. Tudo isso é antecipação. Isso não isso é gestão de crise das contas. Isso não é gestão das contas. E o próprio IOF, que pode aumentar. Hoje eu lembrei com o Márcio Gomes, o IOF no Brasil, em tempos de crise, e não era fiscal, era mais cambial, o IOF chegou a passar de 6% para as operações com câmbio, está em 3,5%. Então, tem espaço aí para aumentar. Cristiano, para finalizar, do ponto de vista político, a oposição ganhou fôlego hoje, porque nós estamos vendo reiteradas pesquisas, hoje inclusive uma Genial Quest, governo Lula recuperando a popularidade, taxa de aprovação maior que a desaprovação, e o Congresso Nacional falando, poxa, eu vou derrotar esse governo que está recuperando popularidade. Qual que é a leitura política num cenário de pré-eleitoral e já eleitoral para 26, do que a oposição fez hoje no Congresso? Bom, Caio, claramente mostra o seguinte: a eleição já começou, né? Está muito evidente isso pelos que os partidos se movimentam, todos os partidos, como eu disse no início, que tem algum projeto presidencial diferente que não seja apoiar o presidente Lula, orientou o voto contra essa medida provisória ou fechou questão contra, né? E aí a gente inclui PP, União, Republicanos, por exemplo. O próprio PSD liberou a bancada, que é um partido também fundamental nessa questão de 2026. Então, essa questão mostra, assim, que a eleição de 2026, não apenas pelo lado da oposição, não, mas pelo lado do governo também, já está aí no radar. E um dia que era para o governo eventualmente comemorar, já que mais uma vez a desaprovação do Lula caiu, a aprovação subiu, o governo agora está numa situação aí de desconforto diante dessa situação fiscal, que eventualmente pode comprometer mais boas medidas que o governo poderia anunciar no próximo ano e que poderiam alavancar aí sua popularidade, Caio.